Alquimia, uma introdução ao simbolismo e seu significado na psicologia de Jung. Por Marie-Louise Wolfram, editora Cultrix, tradução Álvaro Cabral, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. Deixo dito que essa edição é uma edição maravilhosa, com páginas amareladas. Há ilustrações em relação à alquimia. Tem notas de rodapé explicando essas ilustrações, que não serão mostradas e não serão lidas, essas notas, e nem as figuras. Eu agradeço, em primeiro lugar, a Adriana Machado por ter nos comprado este livro. Muito obrigada, Adriana. Agradeço a todos que também já adquiriram livros aqui para o canal. Você também pode participar e comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, ou pode me solicitar para que livros sejam lá incluídos, para que possam comprá-los. Eu peço para que, por favor, caso possam, devam e queiram, centavos serão muito bem-vindos em contribuição a este trabalho, seja via Pix, apoia seu vaquinha, e também é possível tornar-se membro aqui do canal. As assinaturas começam a R$ 1,99 ao mês, podem ser canceladas a qualquer momento. E participando, você estará ajudando, então, a dar continuidade a este trabalho. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela presença. Eu desejo uma boa escuta a todos. Vamos para a primeira palestra, que é a introdução do livro. Refleti muito sobre o modo como daria este curso de introdução ao simbolismo da alquimia e decidi-me por uma breve interpretação de razoável número de textos, em vez de concentrar-me num único texto, como fiz em outras oportunidades. Como temos 9 capítulos, achei preferível dedicar 3 à alquimia na Grécia Antiga, 3 à arábica, e os últimos 3 à europeia subsequente, de modo que se tenha pelo menos uma ideia geral de todas as fases do desenvolvimento dessa ciência. Como se sabe, o Dr. Jung dedicou muitos anos de estudo a esse assunto, que ele praticamente exumou do monturo do passado, pois era um campo esquecido e desprezado de investigação, que assim foi subitamente ressuscitado. O fato de que hoje se vende o menor folheto por cerca de 100 francos suíços, quando há uns 10 anos um excelente livro de alquimia podia ser comprado por 2 ou 3 francos, deve-se realmente ao Dr. Jung, visto que, com exceção do interesse manifestado por alguns círculos franco-maçônicos e dos desenvolvimentos posteriores pelos rosacrucianos, ninguém sabia nada de fato acerca do assunto, quando ele iniciou suas investigações a esse respeito. Logo que nos debruçamos sobre os textos, o leitor compreenderá em certa medida como a alquimia acabou sendo esquecida e por que, ainda, mesmo em círculos junguianos, muitas pessoas dizem que podem acompanhar o Dr. Jung no tocante à interpretação de mitos e em tudo o mais que ele escreveu, mas que, quando se trata de alquimia, desistem, ou não leem ou ficam resmungando o tempo todo enquanto leem seus livros sobre o assunto. Isso porque a alquimia em si mesma é tremendamente obscura e complexa, e os textos muito difíceis de ler, de modo que, se o leitor desejar penetrar nesse campo, terá necessidade de uma imensa bagagem técnica de conhecimentos. Estou apresentando este curso introdutório na esperança de que ele permita ao estudioso penetrar melhor no material, para que, ao ler os livros do Dr. Jung, tenha uma bagagem de conhecimento para entendê-los. Em Psicologia e Alquimia, o Dr. Jung introduziu, por assim dizer, a alquimia na psicologia. Primeiro, com a publicação de uma série de sonhos de um cientista natural que contém grande quantidade de símbolos alquímicos, e depois com a citação de antigos textos, por meio dos quais ele esperava provar como esse material é importante e moderno, e o quanto tem a dizer ao homem moderno. Ele próprio descobriu a alquimia de uma forma absolutamente empírica. Disse-me certa vez que, com frequência, deparava-se com certos temas nos sonhos de seus pacientes que não era capaz de entender. E foi então que um dia resolveu consultar velhos livros sobre alquimia e percebeu uma ligação. Por exemplo, certa paciente sonhou que uma águia estava a princípio voando alto no céu,
mas depois, de repente, virou a cabeça. Começou a comer as próprias asas e despencou por terra. O Dr. Jung naturalmente era capaz de compreender esse simbolismo sem paralelos históricos. O espírito pairando alto, ou o pássaro do pensamento, por assim dizer. O sonho indica uma espécie de anantiodromia, a inversão de uma situação psíquica. De qualquer modo, ficou muito impressionado com o tema, que se reconhece de imediato ser arquetípico e que certamente deve ter paralelos. Chama a atenção como um tema geral, e, no entanto, não era encontrado em parte alguma. Então, um dia, ele descobriu o manuscrito Ripley, que dá uma série de ilustrações do processo alquímico, publicadas em parte em Psicologia e Alquimia, e em que há uma águia com cabeça de rei que vira para trás e come as próprias asas. A coincidência impressionou-o profundamente, e por vários anos o Dr. Jung manteve-a em mente, pressentindo que algo mais havia na alquimia e que deveria estudar o assunto. Mas hesitou em atacar esse campo extremamente complexo, percebendo quanto trabalho isso envolveria, o que, além do mais, significava repassar seu grego e latim e ler muito. Finalmente, porém, chegou à conclusão de que tudo isso tinha de ser feito, de que havia muita coisa enterrada nessa área que era importante para o nosso melhor entendimento do material onírico do homem moderno. Para o Dr. Jung, não se tratava de um problema teórico, mas de um paralelo flagrante com o material com que ele estava lidando diariamente. Mas agora poderíamos perguntar-nos por que o simbolismo alquímico estaria mais próximo do produto inconsciente de muitos modernos do que qualquer outro material? Por que não bastaria estudar a mitologia comparada, os contos de fadas e as histórias das religiões? Por que há de ser particularmente a alquimia? Há várias razões para isso. Se estudarmos o simbolismo na história comparada da religião ou no cristianismo, todas as alegorias da Virgem Maria, por exemplo, da árvore da vida ou da cruz, ou do simbolismo do dragão no material cristão medieval, etc., ou se estudarmos a mitologia tal como a conhecemos, por exemplo, por meio dos índios norte-americanos, as crenças dos Hopis, o canto dos navarros, etc., estaremos, em cada caso, lidando com material formado na coletividade e transmitido por tradição mais ou menos organizada. Entre os índios norte-americanos, há tradições de curandeiros que transmitiram canções e rituais a seus discípulos, ao passo que certas coisas eram conhecidas pela tribo toda, que participava dos rituais. O mesmo é válido para o simbolismo cristão, visto que é transmitido nas tradições da Igreja e todo o simbolismo da liturgia e da missa, com seu profundo significado, é veiculado pela doutrina, pela tradição e pelas organizações humanas. Também existem diferentes formas orientais de yoga e outras formas de meditação. Os símbolos assim formados tiveram certamente sua origem no inconsciente, mas têm sido elaborados pela tradição e por meio dela. Vemos repetidamente como alguém que teve uma experiência original e imediata de símbolos inconscientes começa depois a elaborá-los e a desenvolvê-los. Tomemos como exemplo São Nicolau de Flers, o santo suíço que teve a visão de uma figura peregrina e divina que avançou para ele, ostentando um manto brilhante de pele de urso e entoando uma canção de 3 palavras. Com base no relato original, é óbvio que o santo estava convencido de que ou Deus ou Cristo estava aparecendo para ele. Porém, o relato original perdeu-se, e até uns 80 anos atrás, conhecia-se apenas um relato feito por um dos seus primeiros biógrafos que contou a história mais ou menos corrente, mas omitiu o manto de pele de urso. As 3 palavras da canção referem-se à Trindade. O peregrino divino seria Cristo visitando o santo, e assim por diante. Tudo isso o biógrafo mencionou, mas quanto à pele de urso ele nada podia fazer, pois por que estaria Cristo vestindo uma pele de urso? Assim esse detalhe foi abandonado, e só pela redescoberta casual do relato original da visão é que isso passou a ser, daí em diante, incluído. É isso que acontece a experiências originais que são transmitidas às gerações seguintes, pois é feita uma seleção, e o que se ajusta ou coincide com o que já é conhecido passa adiante, ao passo que outros detalhes tendem a ser abandonados, porque parecem estranhos, ou não se sabe como lidar com eles. Parece, portanto, que o simbolismo transmitido pela tradição é em certa medida racionalizado e expurgado das grosserias do inconsciente,
Os pequenos e esquisitos detalhes que o inconsciente lhe junta, por vezes contradições e obscenidades. Isso em pequena escala acontece até no nosso próprio íntimo. Um jovem médico tornou-se subitamente muito cético em relação ao modo como tomamos nota dos nossos sonhos, acreditando que muita coisa é falsificada quando, pela manhã, uma pessoa escreve o que sonhou na noite anterior. Assim, resolveu colocar um gravador na mesinha de cabeceira, e quando acordava durante a noite, mesmo num estado meio sonolento, gravava o seu sonho. E de manhã tomava nota do sonho conforme se lembrava e comparava os dois. Descobriu então que o seu ceticismo era exagerado. As descrições que fazemos de sonhos na manhã seguinte são quase corretas, mas involuntariamente introduzimos neles uma certa ordem. Por exemplo, ele sonhou que alguma coisa estava acontecendo numa casa, e depois entrou nessa casa. Ao recontar o sonho pela manhã, corrigiu a sequência temporal, escrevendo que tinha entrado na casa e depois sentira isto e aquilo. De fato, os sonhos gravados imediatamente são mais confusos quanto ao tempo, mas quanto ao resto, são muito corretos. Portanto, mesmo quando um sonho cruza o limiar da consciência, esta, ao relatá-lo, dá-lhe alguns retoques, corrige-o e torna-o um pouco mais compreensível. Cum grano salis. Poderíamos comparar o que foi dito acima ao modo pelo qual as experiências religiosas são transmitidas num sistema religioso vivo. A experiência pessoal imediata é normalmente purificada, esclarecida e revista. Por exemplo, nas histórias da vida interior pessoal dos santos católicos, a maioria dos santos teve experiências imediatas da divindade. Isso pertence à própria definição de um santo. Ou visões da Virgem Maria ou de Cristo, e assim por diante. Mas a Igreja raramente divulgou ou publicou alguma coisa sem primeiro expurgar o que considerou ser material pessoal. Só era escolhido o que se ajustava à tradição. A mesma coisa acontece em comunidades primitivas livres. Até mesmo os índios norte-americanos omitem certos detalhes, considerando-os desinteressantes para as ideias conscientes coletivas. Os aborígenes australianos celebram uma festividade chamada Kunapipi, que se estende por 30 anos. Durante 30 anos, são realizados certos rituais em épocas específicas. É um grande ritual de renascimento que dura uma geração inteira. E quando os 30 anos terminam, começa tudo de novo. O etnólogo que o descreveu pela primeira vez deu-se ao trabalho de coletar os sonhos nas tribos que se referiam à festividade. E descobriu que os membros da tribo sonhavam frequentemente com isso. E que nesses sonhos, como se podia esperar, e como aconteceria conosco, havia variações em pequenos detalhes que não se ajustavam por completo ao que realmente ocorria. Os aborígenes australianos dizem que, se um sonho tinha uma boa ideia, ele era contado à tribo e adotado como parte da festividade, a qual, dessa maneira, variava um pouco por vezes, embora, no essencial, se respeitasse a tradição herdada. Ao analisar os católicos, tenho observado frequentemente o mesmo fenômeno. Eles sonham com a missa, mas algo especial acontece. Por exemplo, o padre distribui sopa quente em vez da hóstia, ou coisas assim. Lembro-me do sonho de uma freira em que, no meio do Sanctus, que é o momento mais solene, justamente quando deve ocorrer a transformação, o velho bispo, que estava lendo a missa, parou de repente e disse: "Bem, é necessário dizer primeiro algo mais importante." E em seguida faz um sermão sobre a encarnação. Depois parou novamente e disse que prosseguiriam então com a velha missa tradicional, confiando a 2 jovens padres a tarefa de a concluírem. É evidente que essa freira, como é o caso de muitas outras pessoas, não tinha entendimento suficiente do mistério da missa. Para ela, era apenas a repetição mecânica do mistério. E, portanto, antes que a transformação ocorresse, o sonho mostrou que alguém devia realmente explicar às pessoas o que estava acontecendo, porque, se elas não participassem com suas mentes, nada daquilo adiantava. Elas estariam acreditando sem compreender. Assim, no sonho dela, o bispo ofereceu uma longa explicação, após o que a missa clássica prosseguiu com os sacerdotes mais moços, mostrando que isso era uma renovação. A renovação ocorre de acordo com o modo como a missa é entendida, e, nesse caso, o ancião passou o encargo aos 2 jovens. Isso ilustra como a experiência individual de símbolos religiosos varia sempre um pouco em relação à fórmula oficial, que consiste somente num padrão médio.
há muito pouca manifestação imediata do inconsciente, seja na história ou em qualquer outro lugar. Mediante a observação de sonhos, visões, alucinações, etc., o homem moderno pode agora, pela primeira vez, examinar de um modo isento de preconceitos os fenômenos do inconsciente. O que vem do inconsciente pode ser observado por meio dos indivíduos. O passado legou-nos alguns raros depoimentos de experiências individuais, mas, de uma forma geral, os símbolos do inconsciente chegam-nos do modo mais tradicional, pelo fato de que, normalmente, a humanidade não abordou o inconsciente individualmente, mas, com raras exceções, relacionou-se com ele indiretamente, por meio de sistemas religiosos. Até onde me é dado ver, essa situação é a que prevalece em geral, salvo no caso das sociedades mais antigas e mais primitivas, e em algumas outras formas de abordagem do inconsciente já codificadas. Num certo número de tribos esquimós, praticamente não há conteúdo de consciência coletiva. Há meia dúzia de ensinamentos acerca de certos espectros, espíritos e deuses. Sila, o deus do ar, Sedna, a deusa do mar, etc., que são transmitidos oralmente por certas pessoas, mas apenas as experiências pessoais são transmitidas pelo xamã ou feiticeiro, que é a personalidade religiosa de tais comunidades. Os esquimós têm uma vida tão dura e têm tanta dificuldade em sobreviver devido às terríveis condições em que vivem, que todos se concentram normalmente na luta pela sobrevivência, com exceção de um punhado de indivíduos escolhidos que têm alguma relação com espíritos e fantasmas, e têm experiências interiores e sonhos, de modo que as pessoas se relacionam simplesmente com esses sonhos e têm seus próprios pensamentos a respeito deles, de uma forma algo semelhante à do homem moderno em análise. A única orientação que recebem é na reunião com outros xamãs, mediante a troca de experiências, o que lhes possibilita não estarem inteiramente sós com suas experiências interiores. De um modo geral, os mais jovens procuram os xamãs mais velhos, receosos de que, se não o fizerem, poderão enlouquecer, como também nos aconteceria. Nesse caso, há um mínimo de tradição consciente coletiva e o máximo de experiência pessoal imediata de uns poucos indivíduos. Acho que é provável que isso represente os remanescentes de uma condição original, porque, de acordo com reflexões antropológicas, pode-se admitir que a humanidade viveu originalmente em pequenos grupos tribais de cerca de 20 a 30 pessoas, entre as quais havia normalmente 2 ou 3 introvertidos superdotados que tinham experiências interiores pessoais, e eram os guias espirituais, enquanto os vigorosos caçadores ou combatentes eram os guias terrenos. Nesse caso, há material sobre as experiências interiores imediatas e a escassa tradição. Depois, há ainda os fenômenos do encontro imediato de indivíduos com o inconsciente nas experiências organizadas de iniciação de certos povos. Por exemplo, em muitas tribos de índios norte-americanos, parte da iniciação de um jovem feiticeiro consiste em ir para o pico de uma montanha ou para um deserto, depois de jejuar e às vezes também de ingerir drogas, e aí aguardar uma visão ou alucinação ou experiência, que depois relatará ao seu mestre, seu iniciador. Se, por exemplo, ele diz que viu um lagarto, então é informado de que pertence ao clã do Thunderbird, um enorme pássaro que, segundo a mitologia dessas tribos, produz trovões, relâmpagos e chuva, e de que terá, nesse caso, de tornar-se um feiticeiro. Mas aí a interpretação da experiência individual é relacionada com a tradição consciente coletiva, e tudo que for estritamente individual, tudo que for estranho, será simplesmente omitido pelo feiticeiro. Paul Radan publicou sonhos de índios mostrando como eles os interpretavam, e vê-se que eles passam por cima daquilo que não entendem. Selecionam do sonho o que se liga com ideias conscientes coletivas e omitem os detalhes estranhos, tal como os principiantes em análise junguiana fazem quando começam a interpretar seus próprios sonhos. Se lhes sugerirmos que tentem experimentar sua habilidade interpretativa, eles normalmente selecionam um tema que parece relacionar-se com algo que conhecem e dizem que sabem o que significa e a que se refere, mas então eu questiono a respeito desse ou daquele detalhe que eles tendem a omitir. Posteriormente, as experiências imediatas do inconsciente por certos indivíduos também podem ser codificadas ou interpretadas ou inseridas num sistema religioso. Naturalmente, em todos os sistemas religiosos, existem seitas que tendem a revivificar experiências imediatas. Sempre que uma religião parece estar excessivamente codificada, forma-se normalmente uma seita compensatória para revivificar experiências individuais,
e isso explica tantas cisões. Por exemplo, existem os sunitas e os xiitas no Islã, e outros. Ou a escola talmúdica de Cabalá na Idade Média judaica, em que os símbolos religiosos codificados são transmitidos às gerações seguintes. Este último grupo tende a atribuir maior valor às experiências individuais, um deles pretendendo ser ortodoxo e o outro pretendendo possuir o espírito vivo, o que seria também um contraste entre tipos introvertidos e extrovertidos. Contudo, mesmo na tradição do introvertido, que pretende ter o espírito vivo, há pouca experiência pessoal autêntica do inconsciente. Existem sempre os poucos indivíduos que têm tais experiências, provavelmente porque elas são tão perigosas e assustadoras que só raríssimas pessoas dotadas de coragem incomum enveredam por esse caminho. Ou então os nécios, que ignoram até que ponto a coisa é perigosa e, portanto, são levadas por ela à loucura. Esses indivíduos são levados por essas coisas à loucura. Em algumas de suas primeiras aulas em ETH, o Colégio Técnico de Zurique, o Dr. Jung, para exemplificar o simbolismo do processo de individuação e o que entendia por isso, discutiu uma série de imagens num texto oriental de meditação e os famosos exercícios espirituais. Os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, assim como o Benjamin Minor, de Hugues de São Vitor. E mostrou que todas essas formas de meditação codificada contêm as teorias essenciais ou os símbolos que normalmente se apresentam no processo de individuação em indivíduos. Mas todas essas abordagens do inconsciente e a maioria das formas de meditação oriental, assim como as formas cristãs medievais, contêm um programa. Por exemplo, uma pessoa que se submete aos exercícios espirituais tem na primeira semana que se concentrar na frase Homo creatus est. O homem foi criado. Na semana seguinte, nos padecimentos de Cristo, e assim por diante. Ter vontade no meio de sua contemplação de tomar café significaria uma interferência profana induzida pelo demônio, que a pessoa terá de conter a todo custo. Mas também podem haver interferências santas. Enquanto medita sobre a cruz, ele pensa ver de repente uma luz azul ou uma coroa de rosas em torno da cruz. Mas como isso não se enquadra, também tem de ser banido. Isso seria o demônio falsificando o processo, já que a pessoa deve ver a cruz e não um buquê de rosas ou coisa parecida. Por conseguinte, ela é ensinada a rejeitar essas intromissões espontâneas do inconsciente e a aderir fanaticamente ao programa estabelecido. Naturalmente, ela ainda está se concentrando em símbolos do inconsciente, pois a cruz é um símbolo do inconsciente, mas sua mente é dirigida para um canal bem definido, dado pela tradição coletiva. Se a pessoa disser ao seu diretor espiritual que viu uma bandeira em lugar da cruz, ele lhe dirá que ela não se concentrou adequadamente, que se desviou. O mesmo aplica-se a certa forma de meditação oriental. Se belos devas e não menos belas deusas aparecem e tentam desviar o yogi do seu objetivo, ele deve repelir tais pensamentos como fatores de perturbação. Assim, nessas formas de abordagem do inconsciente, deve-se obedecer a uma direção consciente, a um método ou caminho prescrito, e certos pensamentos que irrompem inopinadamente ignorados. Por essa razão, o simbolismo que se apresenta em tais formas não é da mesma espécie que o dos sonhos e da imaginação ativa, pois dizemos às pessoas que observem simplesmente o que vem à tona, o que naturalmente produz material um tanto diferente, para que possamos então comparar os dois produtos, um em relação ao outro. Os alquimistas estavam numa situação completamente diferente. Acreditavam estar estudando o fenômeno desconhecido da matéria. Darei os detalhes mais adiante. Observavam o que surgia e interpretavam de algum modo, mas sem qualquer plano científico. Haveria uma parte de alguma matéria estranha, mas como não sabiam o que era, conjecturavam isto ou aquilo, o que, é claro, era uma projeção inconsciente. Mas não havia uma intenção ou tradição definida. Portanto, pode-se dizer que em alquimia as projeções eram feitas de modo sumamente ingênuo e sem programação, e não passavam por qualquer forma de correção.
Imaginemos a situação de um velho alquimista. Um homem, numa certa aldeia, construía uma cabana isolada e cozinhava coisas que provocavam explosões. Naturalmente, todos o chamam de feiticeiro. Um dia, alguém aparece e diz ter encontrado uma estranha peça de metal. Estaria o alquimista interessado em comprá-la? O alquimista ignora o valor do metal, mas dá ao homem algum dinheiro por mero palpite. Depois coloca em seu forno o que lhe foi levado, misturando com enxofre ou algo semelhante para ver o que acontece. Se o metal for chumbo, ele será gravemente envenenado pelos vapores. Portanto, concluirá que esse material deixa a pessoa doente se aproximar dele, e quase a mata, e sentenciará que existe um demônio no chumbo. Depois, quando escreve suas receitas, acrescenta uma observação que diz: cuidado com o chumbo, pois contém um demônio que matará as pessoas e as deixará loucas. O que seria uma explicação bem razoável e óbvia para alguém dessa época e desse nível. Por conseguinte, o chumbo era um maravilhoso tema para a projeção de fatores destrutivos, uma vez que, em certas combinações, seus efeitos são venenosos. As substâncias ácidas também eram perigosas, mas, por outro lado, sendo corrosivas e sendo um meio de dissolver coisas, tinham grande importância em operações químicas. Assim, quando se queria fundir alguma coisa ou tê-la em forma líquida, podia ser derretida ou dissolvida em soluções ácidas. Por essa razão, a projeção era que o ácido era uma substância perigosa que dissolve, mas que também possibilita a manipulação de certas substâncias. Ou então é um veículo de transformação. Permite abrir, por assim dizer, um metal com o qual nada pode ser feito e torná-lo acessível à transformação mediante o uso de certos líquidos. Portanto, os alquimistas escreveram sobre isso na forma ingênua em que estou agora descrevendo, e não se perceberam de que isso não era ciência natural, mas continha substancial dose de projeção, se encarado do ponto de vista da química moderna. Assim, há na alquimia uma quantidade surpreendente de material oriundo do inconsciente, produzido numa situação em que a mente consciente não seguia um programa definido, mas apenas perscrutado. O próprio Dr. Jung abordou o inconsciente de maneira semelhante, e em análise também tentou levar as pessoas a adotarem uma atitude em que o inconsciente não fosse abordado de acordo com o programa. Dizemos simplesmente, por exemplo, que a situação parece ruim, que a pessoa está numa condição insatisfatória e que deveríamos examinar isso e o fenômeno vital a que chamamos o inconsciente, considerando juntos o que isso poderá representar ou a que poderá levar. Esse ponto de partida consciente, que tem um mínimo de programação, corresponde ao ponto de partida consciente do alquimista, de modo que o inconsciente responde de maneira análoga, e é por isso que os escritos dos alquimistas são especialmente úteis e proveitosos para o entendimento de um material moderno. Pergunta. Numa obra de origem assíria que reúne material antigo sobre sonhos, traduzida pelo famoso assiriologista Adolf Leo Oppenheim, intitulada The Interpretation of Dreams in the Ancient Near East, tem-se a impressão de que os antigos intérpretes de sonhos também estavam interpretando numa base coletiva. É essa a sua opinião? Doutora Van Frans. Eles também faziam seleções dos sonhos e aproveitavam o que se relacionava com o material coletivo. Isso se aplica também a Artemidoro. Só conheço um documento da antiguidade em que há uma série de sonhos que não foram selecionados, e é um texto proveniente do Serapeum, de Mênfis. Um homem chamado Ptolomeu, suas memórias, penso eu, foram publicadas por Ulrich Wilken, meteu-se em apuros, creio que por dívidas, pelo que deveria ser encarcerado, mas ele preferiu tornar-se um noviço, um cátucos, um servidor no Serapeum de Mênfis, o santuário de Serapis, em Mênfis, no Egito Antigo. De acordo com os regulamentos, um cátucos, não sei se é assim que se pronuncia, deve anotar os seus sonhos, o que deu origem ao papiro de Ptolomeu, um papiro único em grego-egípcio helenizado, no qual há os mais surpreendentes sonhos modernos. Por exemplo, encontrei o senhor fulano e disse, seguindo-se então algumas banalidades, depois um nome de novo, etc., o que seria típico de nossos sonhos. É impossível interpretar esse sonho porque desconhecemos as associações. Numa série de 27 sonhos, há 2 ou 3 em que aparece, por exemplo, a deusa Ísis. Podemos entender os sonhos coletivos em que aparecem figuras coletivas, mas os outros devem ser deixados de lado porque não temos associações.
Ptolomeu diz, por exemplo, que encontrou seu sobrinho, mas ninguém sabe o que esse sobrinho significava para ele. Há algo mais que foi de grande importância para mim quando descobri este documento. É que essas pessoas sonhavam exatamente como nós. Quando lemos sonhos babilônicos, sentimos que eles não sonhavam como nós, pois no material babilônico os sonhos são selecionados de modo a se ajustarem à interpretação tradicional. Por exemplo, sonhar com uma cabra preta pressagia a má sorte. Centenas de outros sonhos do mesmo homem que teve esse sonho são ignorados. Mas como na tradição coletiva uma cabra preta que apareça num sonho significa azar, esse foi registrado. Esse é ainda o caso na nossa zona rural, onde ninguém toma conhecimento dos sonhos comuns. Porém, se alguém sonha com um caixão, um casamento ou uma serpente, isso é devidamente discutido. E pergunta-se se porventura alguém estará para morrer na família. Isso apenas se aplica a temas tradicionais, sendo esquecido qualquer outro material. Mas os fragmentos dos sonhos de Ptolomeu mostram algo completamente diferente da literatura de sonho da antiguidade, e percebemos que as pessoas sonhavam, então, exatamente como nós, embora a literatura só relate os poucos sonhos que se ajustavam às suas teorias. Se se sonhava que a casa estava em chamas, era porque se estava apaixonado, etc. É sempre possível perceber como eles chegavam às suas interpretações, que não eram de todo ruins, dado ser muito provável que alguém apaixonado sonhe com uma casa em chamas. Tais livros são organizados com base em experiências comuns, mas todo o material de sonho, tanto medieval quanto da antiguidade, tende para o concreto. Isto é, se alguém está para morrer, você terá um visitante que receberá ou perderá dinheiro, e assim por diante. Um sonho nunca é aceito como coisa interior, como um processo interior, mas é projetado no mundo exterior. Mesmo hoje na Suíça, as pessoas simples discutem frequentemente seus sonhos, mas apenas em nível de prognóstico. Estou analisando uma faxineira e, no outro dia, o irmão dela telefonou-me e perguntou por que cargas d'água eu estava endoidecendo ainda mais a sua irmã analisando os sonhos dela. Que os sonhos eram tudo lixo, o que ele mesmo podia provar, pois sonhara 3 vezes com caixões no último inverno e ninguém morrera na família. Ele ainda pensa a maneira clássica greco-egípcio-babilônica. Voltemos às tradições originais dos pequenos grupos primitivos que dizem haver entre eles um homem que tem sonhos ou visões. 2 possibilidades estão ao seu dispor. Se ele conhece alguém que se presume ser um xamã, um feiticeiro ou um sacerdote, vai consultá-lo e aceita a interpretação que ele fizer, ou então mantém-se independente e desenvolve sua própria interpretação, extrai suas próprias conclusões e elabora um sistema completo. Observação. Portanto, isso depende da atitude e compreensão da pessoa investida de autoridade. Em última instância, resume-se a questão de saber qual a autoridade que deve ser mais respeitada, se a do intérprete segundo a tradição ou a da pessoa que teve o sonho ou a experiência. Sim, e em última análise a pessoa que tem mais maná, a grande personalidade que leva uma vida mais espiritual e dispõe de maior autoridade. Por exemplo, as pessoas guardam às vezes suas experiências para si mesmas, mesmo nesses países primitivos, e desenvolvem seu próprio sistema, mas depois, caso fracassem na vida, são olhadas como idiotas, de modo que o homem que é suficientemente arrogante para querer manter-se só corre o risco de ser olhado como um possesso, um doido, em vez de um grande xamã. Ele tem de correr esse risco, e só a vida pode mostrar o que estava certo. Mas até essas tribos primitivas discriminam entre idiotas que estão possuídos e feiticeiros. Na terminologia cristã, poderíamos dizer que esse homem estava carregando a sua cruz, mas tudo dependia do seu motivo. Exatamente. Ou, por exemplo, na heresiologia católica, alguém pode ter uma revelação individual de Deus, o que o leva a desviar-se do dogma da Igreja. Imaginemos que ele tem uma visão de Cristo, em que Cristo lhe diz que é metade homem e metade animal, ou coisa do gênero. Então ele afirmaria saber que Cristo não só encarnou como homem, mas inclusive no nível de um animal também. Ora, se um homem acredita nisso, a Inquisição que o condena a morrer na fogueira diz também que ele ainda poderá ser salvo e estar, apesar de tudo, com a razão. O homem deve arder na fogueira, porquanto o credo ortodoxo deve ser defendido, mas a porta ainda fica aberta.
Os inquisidores dizem que o herege pode estar certo, mas que se quer aderir à sua verdade pessoal, deve concordar em ser queimado em nome dela. Eles não afirmam que o homem perdeu a alma, pois Deus poderá aceitá-lo no paraíso, mas também é seu destino submeter-se ao alto da fé. Isso representa uma espécie de modéstia espiritual, pois ao mesmo tempo que o condenam a ser queimado, não condenam sua alma, nem afirmam que ele perdeu a salvação. Esse homem é suficientemente orgulhoso ou solitário ou espiritualmente independente para apoiar-se em suas próprias crenças e experiências pessoais, e deve, portanto, aceitar as consequências. Mas a comunidade não aceitará nos círculos católicos. Em outros círculos, a atitude pode ser diferente. O ensino católico moderno também está ligeiramente modificado, de um modo de que tive conhecimento recente. Um jesuíta disse a um amigo meu que podemos acreditar em qualquer coisa, como o homem na tribo acima mencionado, desde que não a contemos a mais ninguém, não façamos disso uma doutrina, nem tentemos converter outros às mesmas crenças. Se guardamos isso só para nós mesmos e decidirmos não rejeitar nossa visão interior, então a Igreja Católica fechará os olhos para isso. Acho que isso se aplica não só à Igreja Católica, mas a qualquer grupo de pessoas. Depende de o indivíduo achar ou não se pode falar ou não sobre a sua experiência ao seu grupo. Sim, e é justamente por isso que digo muitas vezes a pessoas esquizoides que sua loucura não consiste no que veem ou dizem, mas em contá-lo às pessoas erradas. Se o guardassem para si mesmas, tudo estaria bem. Tenho, por exemplo, o caso de uma mulher que vai a todos os psiquiatras e os acusa a todos de serem uns racionalistas idiotas que não creem em Deus, e conta-lhes suas visões. Penso que o único erro dela está em contar a essas pessoas, porquanto o que ela lhes diz, simplesmente não é apropriado. Suas visões em si mesmas são perfeitamente válidas, e também o que ela pensa sobre elas, mas seu sentimento extrovertido é inferior. Ela é uma pessoa socialmente inadaptada. Não deveria falar de tais coisas com um psiquiatra racionalista, que apenas se pergunta se deverá interná-la ou não. Porque a reputação dele está em jogo. Sim, claro. Os colegas zombariam dele se começasse a acreditar nas visões de seus pacientes. Os colegas sempre se comportam dessa maneira. Falam em contratransferência, etc. É sobretudo uma questão de ambição, de prestígio e de convenção coletiva, tal como ocorre conosco. Há um outro aspecto do problema da alquimia que consiste nisto. Por que ela tem tanta importância para o homem moderno? A alquimia é uma ciência natural que representa uma tentativa de entendimento de fenômenos materiais na natureza. É um misto da física e da química desses tempos remotos e corresponde à atitude mental consciente daqueles que a estudaram e se concentraram nos mistérios da natureza, em especial dos fenômenos materiais. Também é o princípio de uma ciência empírica. Ocupar-me-ei mais adiante de sua história específica. O homem moderno comum, particularmente em países anglo-saxônicos, mas também cada vez mais em países europeus, é mentalmente treinado para a observação dos fenômenos da ciência natural, ao passo que as humanidades, como todos sabemos, são cada vez mais negligenciadas. É essa a tendência atual, em que se dá uma ênfase crescente à abordagem científica. Se analisamos o homem moderno, verificamos que sua perspectiva do que seja a realidade é muitíssimo influenciada pelos conceitos básicos da ciência natural, e concomitantemente o material compensatório ou conectivo proveniente do inconsciente é também semelhante. Essa é uma analogia superficial, pois a razão está muito mais no fundo. Se indagarmos por que as ciências naturais predominam em um tal grau na nossa visão de mundo, veremos que isso é o resultado final de um longo e específico desenvolvimento. Como provavelmente todos sabem, encarada de um aspecto mais especificamente europeu, considera-se que a ciência natural teve sua origem no século VI a.C., coincidindo mais ou menos com a filosofia pré-socrática. Mas era em grande parte especulação filosófica sobre a natureza. Os pré-socráticos podem ser ouvidos aqui no canal, aliás. Mas era em grande parte especulação filosófica sobre a natureza, pois havia pouquíssima investigação experimental por parte dos primeiros cientistas naturais. Seria mais correto dizer que o nascimento da ciência natural, como teoria ou conceito geral da realidade, ocorreu por essa época.
A ciência natural, na concepção de que o homem sempre fez experimentos com animais, pedras, substâncias, matéria, fogo e água, é muito mais vasta e, em tempos primitivos, era parte daquelas práticas mágicas que estão ligadas a todas as religiões e lidam com diversos materiais e substâncias. Existem raras exceções. Portanto, poder-se-ia dizer que, em sua concepção das realidades fundamentais da vida, o homem é dominado por ideias e conceitos interiores, símbolos e imagens, mas também lida com materiais exteriores. Isso explica por que, na maioria dos rituais, existe sempre algo concreto representando o significado simbólico, um recipiente de água colocado no centro para adivinhação ou alguma coisa do gênero. Assim, a matéria e os fenômenos materiais são abordados de um modo mágico, e, portanto, nas histórias da religião de diferentes povos, existem símbolos religiosos que são personificações ou representações de demônios, com aspectos semi-personificados, assim como divindades, isto é, fatores poderosos que possuem um aspecto material. Todos conhecemos o conceito de mana, que é comparado à eletricidade até por investigadores não junguianos da religião. Se um indígena australiano esfrega sua pedra choringa para obter mais mana, será com a ideia de restabelecer seu totem ou sua essência vital, como recarregar uma pilha elétrica. O conceito de mana, como um todo, comporta a projeção de semimaterial de eletricidade divina, de energia ou poder divino. Assim, por exemplo, árvores atingidas por um raio representam mana. Por isso, na maioria dos sistemas religiosos, existem substâncias sagradas, como a água ou o fogo, ou certas plantas, etc., assim como espíritos, demônios e deuses encarnados que são mais personificados e podem falar por meio de visões ou aparecer e conduzir-se de um modo semi-humano. Por vezes, a ênfase incide mais sobre os símbolos despersonalizados do poder da natureza, e outras vezes mais sobre poderes personalizados. Em algumas religiões, um aspecto é mais dominante do que em outras. Por exemplo, o sistema religioso, que em sua forma decadente se espelha nos poemas homéricos, nos quais se apresentam os deuses olímpicos e os deuses gregos semi-personalizados, com suas deficiências humanas, é uma forma extrema de divindades particularmente personificadas. Por outro lado, há o contrabalanço, na filosofia natural grega, por exemplo, em que repentinamente toda a ênfase recai sobre símbolos como a água, que é afirmado como sendo o começo do mundo, ou o fogo em Heráclito, etc., que é uma revitalização da ideia do mana em nível superior. No cristianismo há uma mistura. Deus Pai e Deus Filho são usualmente representados na arte como seres humanos, e o Espírito Santo é por vezes representado como um ancião barbudo, sem dúvida um clichê para Deus Pai, simplesmente idêntico, mas com mais frequência por um animal, o que é uma outra forma de personificação. Ou pode ser ainda representado pelo fogo, ou pelo vento, ou pela água, ou pela aura entre Deus Pai e Deus Filho. Assim, o Espírito Santo, mesmo na Bíblia, tem certas formas que se aproximam de fenômenos naturais, como o fogo, a água ou o vento. Portanto, o cristianismo tem uma imagem de Deus que representa ambos os aspectos. Porém, em outras religiões, ou existe certo número de deuses humanos ou de outros deuses, de modo que temos provavelmente de formular a hipótese de que o inconsciente gosta de aparecer em suas manifestações fundamentais, arquetípicas, ora simbolizado por fenômenos naturais, ora personificado. O que é que isso significa? É uma questão muito difícil. Por que razão, por exemplo, alguém tem um conceito de Deus como um fogo divino, indivisível, que tudo impregna, enquanto outra pessoa o imaginará como sendo algo parecido com um ser humano? Hoje em dia, as pessoas tendem a pensar que uma criança pequena, de jardim de infância, conceberá Deus Pai com uma barba branca, ao passo que mais tarde, quando as concepções científicas forem adquiridas, se ainda pensar realmente nisso, ele, Deus, será algo como um poder significativo no cosmo ou coisa parecida. Porém, nesse caso, simplesmente projetamos nossa própria situação científica. Até onde me é dado ver, não é verdadeiro que tais manifestações ou ideias personificadas de deuses ou da divindade sejam mais infantis. Para podermos responder à questão, seremos obrigados a estudar cuidadosamente uma grande quantidade de material, de sonhos, e depois, independentemente desse problema religioso, indagar o que significará se um conteúdo arquetípico se manifesta como uma bola de fogo em vez de um ser humano. Digamos que há dois homens. Um sonha com uma bola de fogo que lhe dá conforto e esclarecimento.
o outro com um maravilhoso e sábio ancião que lhe aparece, e ambos ficam igualmente confusos. Superficialmente, poderíamos dizer que ambas as imagens simbolizam o si mesmo, isto é, a totalidade, o centro, uma forma de manifestação da imagem de Deus. Qual é a diferença quando o homem tem uma experiência luminosa, ou a bola de fogo, enquanto para o outro o que aparece é um sábio super-humano? Resposta: o primeiro representaria o significado abstrato. Sim, é um mais abstrato, abstraere, mas é abstractus do quê? Estaria mais distante do humano. Sim, per definitionem, mas como responderíamos a um analisando que fizesse tal pergunta? Nunca podemos dar uma resposta absoluta. Mas podemos dizer alguma coisa a esse respeito. Eu aceitaria a coisa, muito simplesmente. Interrogaria o paciente e tentaria orientá-lo sobre o caminho a seguir. Pode-se falar com um sábio ancião, fazer-lhe perguntas, apresentar-lhe todos os nossos problemas humanos, se devemos nos divorciar ou não, se devemos gastar o nosso dinheiro de certa maneira. E devemos pressupor que, como ele nos aparece nessa forma, deve saber todas as coisas, embora talvez diga que está muito afastado delas. Em todo caso, o sentimento ou a conjetura primordial ou a atitude que suscita é de que podemos relacionar-nos com tal figura em nível humano, mas não podemos falar com uma bola de fogo, nem fazer contato com ela, exceto em alguma forma de ciência natural, talvez capturá-la numa redoma de vidro, se isso é possível, ou observá-la e ver o que ela faz, cair de joelhos e adorá-la, e ficar suficientemente longe para não nos queimarmos, ou penetrar nela e descobrir que é o fogo, mas não queima. Mas é impossível relacionarmos-nos com ela numa forma humana. Assim, a manifestação numa forma humana demonstraria a possibilidade de relação consciente, ao passo que uma forma não humana, ou uma forma de poder natural, é apenas um fenômeno, e só podemos relacionar-nos com ele como tal. Obviamente, seja o divino o que for, possui ambos os aspectos, e isso tem sido mantido na maior parte das teologias. O que é um Deus com quem não podemos relacionar-nos? Se não pudermos contar-lhe nada a respeito da nossa alma humana, que utilidade poderá ele ter? Por outro lado, o que é um Deus que se limita meramente a ser uma espécie de ser humano e não vai além disso? Ele também parece ser o outro completamente misterioso, com quem nós não podemos nos relacionar. Tal como não é possível nos relacionarmos com os misteriosos fenômenos da natureza. Portanto, é provável que tenha existido sempre os dois aspectos desse centro interior da psique. Um completamente transcendente, que se manifesta em algo tão remoto quanto o fogo ou a água, outro que se manifesta por vezes em forma humana, o que significaria que então ele estaria se aproximando de uma forma com que se pode estabelecer relação. Se alguém sonha com a divindade como um ser humano, então haverá uma considerável soma de experiências emocionais e de sentimentos intuitivos dele e de sua proximidade. São Nicolau sonhou, ou teve uma visão de Cristo avançando para ele como um guerreiro. E na mesma visão, o guerreiro disse depois às pessoas a verdade sobre elas mesmas. Ele as conhecia interiormente e o que realmente eram, e as pessoas fugiram daquela estranha figura. Ele logo sabia o que elas lhe queriam perguntar, e com frequência não chegava nem a interrogá-las, mas pura e simplesmente dava-lhes a resposta. Portanto, é óbvio que São Nicolau tinha a mesma qualidade que Cristo possuía em sua visão, o que seria uma ilustração de algo pertencente ao inconsciente arquetípico e que penetra no ser humano. Se sonharmos com um arquétipo em forma humana, isso significa que poderemos, em certa medida, encarná-lo. Ele poderá manifestar-se em nós e poderá expressar-se por nosso intermédio. Essa é a ideia do Cristo interior. Se sonhamos com um velho sábio, então pode acontecer que nos vejamos numa situação impossível, quando nos é feita uma pergunta impossível, mas de súbito uma resposta perfeita venha até nós. Se formos honestos, sentir-nos-emos obrigados a admitir depois que não éramos nós que estávamos falando. Aquilo falou por nosso intermédio, e não poderemos afirmar que tivemos tal pensamento. Foi o velho sábio que se manifestou em nós, alguém ou alguma coisa que não é idêntico ao ego, mas é útil numa situação difícil. Por que negar necessariamente a identificação com o ego?
Porque se identificamos, ficamos pretensiosos, arrogantes. Devemos ser honestos a esse respeito. Se realizamos um esforço mental, podemos dizer que foi o nosso pensamento, mas aconteceu-me por vezes dizer alguma coisa e depois as pessoas citarem as minhas palavras dizendo que elas salvaram as suas vidas. Se sou honesta, respondo que não me dera conta do que estava dizendo, mas que disse apenas o que me ocorreu. E acontece que isso foi algo muito mais sensato do que qualquer coisa que eu pudesse ter pensado. Mas ainda que se faça um esforço e subjetivamente se tenha a sensação de que dissemos o que pensamos, na realidade isso veio do inconsciente, pois sem a sua cooperação nada podemos produzir. Mesmo que digamos que às 12 horas em ponto temos de nos lembrar de fazer determinada coisa, se o inconsciente não cooperar, esqueceremos o compromisso. É claro, qualquer tipo de lampejo intuitivo mental provém do inconsciente, mas isso é um postulado com certa dose de exagero, visto que às vezes temos a sensação de que produzimos algo por nosso próprio esforço, ao passo que em outras ocasiões sentimos que a ideia simplesmente nos ocorreu, sem qualquer esforço consciente de nossa parte. Temos de ser simples e honestos, não ficar envaidecidos e reivindicar para nós próprios todas as boas ideias. Era o velho sábio ou a velha sábia, ou a divindade falando, e isso é confirmado pelos sonhos. Se alguém sonha com o velho sábio e tem essa experiência, então isso constitui uma demonstração empírica. A bola de fogo não proporcionará a mesma experiência, embora seja, de certo modo, ainda mais maravilhosa, porque a pessoa será muito mais afetada emocionalmente, será dominada, empolgada pelo mistério, pela completa alteridade do divino. Uma experiência do divino é com frequência de um poder irresistível, além da própria compreensão da pessoa, o que é perigoso, mas ela tem de se adaptar a isso, tal como tem de se adaptar a uma manifestação da natureza, como a erupção de um vulcão. Trata-se de um belo espetáculo, mas não devemos ficar perto demais, e é impossível nos relacionarmos com ele. Podemos apenas ficar olhando, mas trata-se de algo que nunca mais esqueceremos. Emocionalmente mexe conosco, mas seria necessário um poeta para descrevê-lo. Isso corresponderia às manifestações do arquétipo como fenômenos naturais. A natureza tem um aspecto luminoso e divino, tal como é vivenciada pelo ser humano, o que explica por que a imagem humana de Deus possui ambos os aspectos. Na maioria das religiões, existem personificações de Deus em ambas as formas. Na história do desenvolvimento do pensamento europeu, uma espécie estranha de enandiodromia e oposição vieram evoluindo desde os tempos helênicos. Na religião homérica, exagerou-se o aspecto personificado. Na filosofia natural dos filósofos pré-socráticos, exagerou-se o aspecto natural, enquanto no estoicismo deu-se maior ênfase ao aspecto natural. No cristianismo, ocorreu inicialmente um retorno a um aspecto mais personificado. Dos séculos XV e XVI em diante, a ênfase voltou a incidir sobre o aspecto natural. É como se no desenvolvimento do pensamento europeu tivesse tido início certo equilíbrio dos opostos, notadamente da diferença ou contraste entre religião e ciência, até converter-se no grande pseudo-problema dos tempos mais modernos, ciência versus religião. Refiro-me a isso de maneira arbitrária e zombeteira, como um pseudo-problema, porque originalmente não era problema nenhum, e na realidade só há uma coisa, a busca da verdade última. Se retornarmos a essa questão e dissermos que o nosso interesse é a verdade e não em que faculdade do universo poderá ela ser encontrada, então o problema virá abaixo. Algumas pessoas são atingidas pela projeção das representações arquetípicas do poder da natureza e outras pela dos poderes personificados, e as duas contestam. Alguns leitores talvez objetem, perguntando como cientistas naturais poderão ser também atingidos pelas projeções. Para um analista isso é óbvio, mas quero dirigir-me brevemente àqueles que talvez não tenham refletido muito sobre essas coisas. Quem ler a história do desenvolvimento da química e particularmente da física verá que mesmo essas ciências naturais exatas não puderam e ainda não podem deixar de basear os seus sistemas de pensamentos em certas hipóteses. Na física clássica, até o final do século XVIII, uma das hipóteses de trabalho obtida inconscientemente ou semi-inconscientemente dizia que o espaço tinha 3 dimensões, ideia que nunca foi questionada. O fato era sempre aceito e os desenhos em perspectiva de eventos físicos, diagramas, experimentos, estavam sempre de acordo com essa teoria. Foi só quando essa teoria foi abandonada que nos perguntamos perplexos como pudemos acreditar em semelhante coisa.
Como teria ocorrido a alguém tal ideia? Por que estávamos fascinados a ponto de ninguém ter sequer duvidado e muito menos discutido o assunto? A teoria foi aceita como um fato axiomático, mas o que estava na raiz disso? Johannes Kepler, um dos pais da física clássica ou moderna, disse que o espaço tem naturalmente que ter 3 dimensões, por causa da trindade. Assim, nossa presteza em acreditar que o espaço tem 3 dimensões é um fruto mais recente da ideia trinitária cristã. Além disso, a mente científica europeia esteve possuída até agora pela ideia de causalidade, uma ideia que foi aceita sem contestação. Tudo era causal, e a atitude científica determinava que as investigações se fizessem com essa premissa em mente, pois deve haver uma causa racional para tudo. Se alguma coisa parecia ser irracional, acreditava-se que sua causa ainda não era conhecida. Por que éramos tão dominados por essa ideia? Um dos pais das ciências naturais e um grande protagonista do absolutismo da ideia de causalidade foi o filósofo francês Descartes, que baseou sua crença na imutabilidade de Deus. A doutrina da imutabilidade de Deus é um dos dogmas cristãos. A divindade é imutável. Não deve haver contradições internas em Deus, nem novas ideias ou concepções. Essa é a base da ideia da causalidade. Do tempo de Descartes em diante, isso parecia tão óbvio a todos os físicos que não havia margem para discussão. A ciência deveria limitar-se a investigar as causas, e ainda acreditamos nisso. Se alguma coisa cair, então temos de averiguar por quê. O vento deve ter soprado ou coisa parecida. E, se nenhuma razão for encontrada, estou certa de que metade dos leitores dirá: ainda não conhecemos a causa, mas tem de haver uma. Nossos preconceitos arquetípicos são tão fortes que não podemos defender-nos deles. Somos simplesmente dominados por eles. O falecido físico professor Wolfgang Pauli demonstrou frequentemente até que ponto as ciências físicas modernas mergulharam suas raízes em ideias arquetípicas. Por exemplo, a ideia de causalidade, tal como foi formulada por Descartes, é responsável por um enorme progresso na investigação da luz, dos fenômenos biológicos, entre outros. Mas aquela coisa que promove o conhecimento torna-se a sua prisão. As grandes descobertas das ciências naturais devem-se geralmente ao surgimento de um novo modelo arquetípico, mediante o qual a realidade pode ser descrita. Isso costuma preceder os grandes desenvolvimentos, pois há agora um modelo que permitirá uma explicação muito mais completa do que era possível até então. Assim progrediu a ciência, mas ainda assim qualquer modelo se converte numa gaiola, pois se o cientista se depara com um fenômeno difícil de explicar, em vez de mostrar-se adaptável e dizer que os fenômenos não se ajustam ao modelo e que uma nova hipótese precisa ser encontrada, prefere apegar-se à sua hipótese como uma espécie de convicção emocional e não consegue ser objetivo. Por que não admitir que existam mais de 3 dimensões? Por que não investigar e ver até onde conseguimos chegar? Mas essas pessoas são incapazes de fazer isso. Lembro-me de uma excelente ilustração dada por um dos discípulos de Pauli. Sabe-se que a teoria do éter desempenhou um grande papel nos séculos 17 e 18, ou seja, que existia uma espécie de pneuma ou sopro aéreo no cosmo, no qual existia luz, etc. Certo dia, quando num congresso um físico provou que a teoria do éter era inteiramente desnecessária, um ancião de longa barba branca levantou-se e com a voz trêmula disse: "Se o éter não existe, então está tudo acabado." Esse ancião projetara inconscientemente sua ideia de Deus no éter. O éter era o Deus dele, e se não acreditasse nisso, então nada mais lhe restava. O homem era suficientemente ingênuo para falar de suas ideias, mas todos os cientistas naturais possuem modelos fundamentais da realidade em que acreditam, exatamente como o Espírito Santo. Trata-se de uma questão de crença, não de ciência, e, portanto, de algo que não pode ser discutido. E as pessoas ficam excitadas e fanáticas se lhes apresentarmos um fato que não se ajusta ao seu rígido quadro de referência. São capazes de dizer que o experimento é todo ele falso, e devem ser apresentadas fotografias, e é praticamente impossível convencê-las a aceitar o fato. Conheci um físico cujos sonhos apontavam para uma nova descoberta, ainda não realizada, e que ele próprio não o fizera, mas que, por assim dizer, andava no ar. Pelos sonhos, concluímos que sua crença numa relação simétrica entre fenômenos materiais deveria ser abandonada.
O físico respondeu-me que semelhante ideia o enlouqueceria. No entanto, cerca de 3 meses depois, foram publicados resultados experimentais rigorosamente exatos, provando que o que esse cientista sonhara estava certo, e que ele teria de renunciar às suas ideias anteriores a respeito da ordem cósmica. Assim, o arquétipo é o promotor de ideias, e é também o responsável pelas restrições emocionais que impedem a renúncia a teorias anteriores. Isso é apenas um detalhe realmente, ou um aspecto específico do que acontecer por toda parte na vida, pois seríamos incapazes de reconhecer qualquer coisa sem projeção, mas isso é também o principal obstáculo para se chegar à verdade. Se encontramos uma mulher que não conhecemos, é impossível estabelecer contato sem projetar alguma coisa. Deve-se formular uma hipótese, o que, é claro, é feito inconscientemente. A mulher é idosa e provavelmente uma espécie de figura materna. E um ser humano normal, etc. Fazemos suposições. E temos então uma ponte. Quando conhecemos melhor a pessoa, muitas suposições anteriores devem ser descartadas e teremos de admitir que nossas conclusões haviam sido incorretas. Se isso não for feito, o contato será dificultado. No começo é preciso projetar, ou não haverá contato, mas depois devemos ser capazes de corrigir a projeção. E isso não ocorre apenas a respeito de seres humanos, mas também de tudo mais. O mecanismo da projeção deve necessariamente funcionar em nós. Nada pode ser visto sem o fator da projeção inconsciente. É por isso que, de acordo com a filosofia indiana, a realidade como um todo é uma projeção, o que realmente é, de uma maneira subjetiva de falar. Para nós, a realidade só existe quando temos projeções sobre ela. É possível o relacionamento sem projeção? Não creio que isso seja possível. Filosoficamente falando, o indivíduo pode relacionar-se sem projeção, mas há um status de sentimento subjetivo em que, por vezes, ele sente que sua projeção se enquadra e não há necessidade de mudá-la. E outro status em que nos sentimos intranquilos, pensando que a projeção precisa ser corrigida. No entanto, nenhuma projeção jamais será corrigida sem esse sentimento de intranquilidade, de desconforto. Suponhamos que o leitor é um mentiroso inconsciente e se encontre com alguém que mente como um cavalariço. O leitor só poderá reconhecer o mentiroso no outro porque ele próprio também o é. Caso contrário, não se aperceberia disso. Uma qualidade em uma outra pessoa só pode ser identificada se o leitor possuir a mesma qualidade e conhecer pessoalmente a tendência para mentir. Portanto, se for capaz de reconhecer a mesma qualidade na outra pessoa. Como esta é realmente mentirosa, o leitor terá feito uma declaração verdadeira. E por que chamar isso uma projeção que deve ser recuperada? Isso estabelece uma base para o relacionamento, pois o leitor pensa consigo mesmo: se fulano é um mentiroso, seja o que for que ele me diga, não devo acreditar inteiramente, devo questioná-lo. E isso é muito razoável, bem apropriado e correto. Seria inteiramente errado pensar que se tratava apenas de uma projeção do nosso leitor e que ele deveria acreditar na outra pessoa. Ele seria um tolo se o fizesse. Mas se tomarmos isso filosoficamente, em que ficamos, trata-se de uma projeção ou de uma declaração de fato, filosoficamente, é impossível chegar a uma conclusão. Tudo o que se pode dizer é que, subjetivamente, isso parece ser correto. Foi por essa razão que Jung disse, e este é um ponto sutil, raramente compreendido quando as pessoas pensam a respeito de projeção, que só podemos falar de projeção no sentido próprio da palavra, quando já há certa intranquilidade, quando a identidade do sentimento é perturbada. Ou seja, quando tem um sentimento de intranquilidade, de constrangimento sobre se o que foi dito a respeito de fulano é verdadeiro ou não. Enquanto isso não acontecer autonomamente em meu íntimo, não há projeção. O mesmo pensamento se aplica às ciências naturais. Por exemplo, a teoria de que a matéria consiste em partículas baseia-se na projeção de uma imagem arquetípica, pois uma partícula é uma imagem arquetípica. A energia também é uma imagem arquetípica, um conceito intuitivo com base arquetípica, isto é, que existe algo como energia, algo como matéria e algo como partícula. Mas posso me deparar com fenômenos que me dão um sentimento de intranquilidade. Por exemplo, existem fenômenos em que eu não posso afirmar que este elétron ou este méson está num dado momento num lugar definido. Embora se uma partícula existe realmente, ela deve estar num certo lugar num momento determinado.
Isso parece arquetipicamente óbvio. Mas agora, experimentos modernos mostram que essa teoria é insustentável, que não podemos determinar onde certos elétrons estão num determinado momento, de modo que nos deparamos com um fato que questiona toda a nossa ideia de partícula. Ficamos intranquilos e poderemos reconhecer que, em parte, projetamos ao falar de partículas. Trata-se de uma projeção que dificulta a nossa visão da realidade. Mas antes de surgir esse desconforto, devido ao fato de que a nossa projeção não se ajusta, de que em certos experimentos a partícula não se comporta como esperávamos, o nosso conceito não sofria qualquer dúvida. Assim, na ciência natural, bem como nos contatos interpessoais, há o mesmo problema de projeção. Até as mais científicas, mais modernas e mais acuradas formas das ciências naturais se baseiam todas em projeções. O progresso em ciência é a substituição de uma projeção primitiva por outra mais acurada, pelo que podemos dizer que a ciência natural está envolvida na projeção de modelos da realidade em que os fenômenos parecem ajustar-se mais ou menos bem. Se os fenômenos se encaixam aparentemente bem no seu modelo, está tudo certo. Se isso não ocorre, então devo rever o meu modelo. Como é que tudo isso concatena? Eis um grande problema. Como se sabe, houve uma famosa controvérsia entre Max Planck e Einstein, na qual Einstein afirmou que, no papel, a mente humana era capaz de inventar modelos matemáticos da realidade. Ao dizer isso, ele generalizou sua própria experiência, porque foi isso que ele fez. Einstein concebeu suas teorias quase que completamente no papel, e os desenvolvimentos experimentais em física provaram que seus modelos explicavam os fenômenos muito bem. Assim, Einstein diz que o fato de um modelo construído pela mente humana numa situação introvertida se ajustar a fatos exteriores é simplesmente um milagre e deve ser aceito como tal. Planck não concorda, mas pensa que concebemos um modelo que checamos por experimentos, após o que revemos o nosso modelo, de modo que há uma espécie de atrito dialético entre experimento e modelo, mediante o qual chegamos lentamente a um fato explicativo resultante da combinação dos dois. Platão e Aristóteles numa nova forma. Porém, ambos se esqueceram de algo: o inconsciente. Nós sabemos algo mais do que esses dois homens. Notadamente que, quando Einstein constrói um novo modelo de realidade, ele é ajudado por seu inconsciente, sem o qual não teria chegado às suas teorias. Mas que papel é desempenhado pelo inconsciente? O inconsciente parece fornecer modelos a que se pode chegar diretamente a partir do interior, sem observar os fatos exteriores, modelos que depois parecem ajustar-se à realidade exterior. E isso é um milagre ou não? Há duas explicações possíveis. Ou o inconsciente tem conhecimento de outras realidades, ou o que chamamos de inconsciente é uma parte da mesma coisa que constitui a realidade exterior, pois ignoramos como o inconsciente está ligado à matéria. Se uma ideia maravilhosa sobre como explicar a gravitação me ocorre a partir do meu íntimo, poderei afirmar que o inconsciente não material me está fornecendo uma ideia maravilhosa acerca da realidade material? Ou deverei dizer que o inconsciente me dá essa ideia maravilhosa sobre a realidade exterior porque ele próprio está ligado à matéria? É um fenômeno da matéria e a matéria conhece a matéria. Aí chegamos ao ponto extremo da nossa argúcia sobre como proceder. E vemo-nos obrigados a deixar a questão em aberto, dizendo que o grande X é que não sabemos como avançar além desse limite. Podemos apenas formular duas hipóteses. O Dr. Jung está inclinado a pensar, embora nunca tenha formulado esse pensamento, ou só hipoteticamente, porque não podemos fazer mais do que isso, podemos apenas especular ou formular uma hipótese. Então, o Dr. Jung está inclinado a pensar que o inconsciente tem provavelmente um aspecto material, o que explicaria por que ele conhece tudo sobre a matéria. Porque é matéria. É matéria que se conhece a si mesma, por assim dizer. Se assim fosse, então haveria um tênue ou vago fenômeno da consciência, até na matéria inorgânica. Aí estamos tocando em grandes mistérios, mas falo deles porque é muito vulgar dizer que o antigo alquimista, isto é, o cientista natural medieval, projetava imagens inconscientes na matéria. E hoje em dia estamos esclarecidos e sabemos o que é o inconsciente e o que é a matéria. Mas aqueles pobres diabos simplesmente não distinguiam uma coisa da outra, o que explica por que eram tão retrógrados, tão fantásticos e anticientíficos. O problema psique/matéria ainda não foi resolvido, e é por isso que o enigma básico da alquimia ainda não foi solucionado.
A resposta à questão que eles perseguiam, nós tampouco descobrimos. Podemos ter projeções de muitas coisas, tal como eles tinham sobre a matéria, mas preferimos falar das deles como projeções ingênuas do inconsciente, porque já suplantamos esses modelos. Podemos ainda reconhecê-los como fenômenos do inconsciente ou substância onírica, mas já não podemos continuar a reconhecê-los como científicos. Por exemplo, se alguém diz que o chumbo contém um demônio, podemos dizer que ele projeta a sombra e as qualidades humanas demoníacas no chumbo. Mas é impossível admitir que o chumbo contém um demônio, pois superamos essa projeção e chegamos a uma conclusão diferente quanto ao modo e aos motivos que tornam o chumbo nocivo para nós. Basicamente, entretanto, a alquimia ainda é um problema em aberto, sendo por isso que, quando o Dr. Jung a abordou, sentiu que estava penetrando em algo que nos leva ainda mais longe, embora ainda não soubesse até onde. Creio que é também por isso, pelo menos em parte, que as pessoas resistem tanto à alquimia, já que ela nos coloca diante de algo que ainda não podemos compreender. Mas isso é uma boa coisa, porque nos repõe no nosso verdadeiro lugar e na atitude modesta de termos que descrever fenômenos de acordo com os nossos conhecimentos atuais. No próximo capítulo, iniciaremos o estudo do desenvolvimento da alquimia na Grécia Antiga.